Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rodrigo, também conhecido como Cowboy na Hillbots. Entrei na equipe em 2008, passei por todas as áreas da equipe e agora tenho o prazer e orgulho de fazer parte da equipe do Minotauro na BattleBots. E vamos responder algumas perguntas de vocês hoje para o YouTube. Olá pessoal, meu nome é Rodrigo também, charado Rodrigo aqui, eu sou mais conhecido como Delay. Eu entrei na equipe em 2005, final de 2005 para 2006, fiquei 4 anos na equipe, né? Também pude passar por todas as áreas, começando em mecânica, área que eu conhecia menos, depois para eletrônica e no final mais para programação. Participei de várias competições pela Hillbots, eu pude aprender muito, tanto no profissional como no pessoal. Eu consegui chegar no mercado de trabalho bem preparado porque eu aprendi bastante coisa durante todos esses anos, né? Eu tive um grande aprendizado porque envolve muitas áreas do conhecimento. É bem bacana fazer parte de uma equipe como essa e foi muito bom ter ido à BattleBots com uma equipe de pessoas experientes, algo indescritível, a única equipe brasileira lá, e foi muito bacana participar disso. Qual luta foi a mais emocionante? Rapaz, essa pergunta é difícil. Tiveram muitas lutas incríveis. Eu acho que a mais emocionante para mim foi a luta do Minotauro contra o Tombstone, a primeira que a gente participou na BattleBots, por todos os motivos. Primeiro, porque era a primeira luta na BattleBots. Segundo, porque eram dois robôs extremamente destruidores que a BattleBots, obviamente, colocou um contra o outro porque sabia que ia ser uma luta extremamente violenta, com peça voando para todo lado e nenhum dos dois robôs ia sair inteiro. E também porque o Tombstone é uma equipe que tem muita história com a Hillbots. A gente já lutou várias vezes na RoboGames, somos amigos do Ray Billings. É uma grande família que se reúne uma vez por ano para destruir os brinquedos uns dos outros, como ele gosta de dizer. Então, tinha todos os motivos para ser uma luta incrível, de fato foi. Eu concordo. Realmente foi a luta mais esperada, tanto é que quando foi anunciada, acho que todo mundo comemorou. A plateia inteira. O pessoal, todos os construtores comemoraram, porque todo mundo queria ver, e como eles ficaram frustrados que na Season 2 não teve a esperada final, então eles quiseram garantir a final no começo, né? Então foi Exatamente. Bem bacana essa luta, todo mundo tava com o coração na boca lá, porque foi ao vivo, sensacional. Você vê aquele monte de robô voando para tudo que é lado e estrutura fantástica da BattleBots, né, que garantiu a segurança de todos, né, e funcionou muito bem todo o evento como um todo, mas essa luta foi a mais emocionante, na minha opinião e do meu colega. E que inclusive a gente teve a sorte de ter os dois apoios da Lincoln e da Tormach lá na competição para poder nos ajudar a reconstruir o robô depois da luta, porque tanto o Minotauro quanto o Tombstone saíram destruídos da luta. O Tombstone teve que refazer praticamente todo o seu chassi, a gente também teve que soldar alumínio à beça, refazer peças, então o apoio dessas empresas de usinagem e soldagem foi essencial para a gente poder continuar a competição em bom estado. Sem dúvida. Quais as principais dificuldades de ser uma equipe estrangeira na competição? Essa é uma pergunta interessante. Olha, primeiro de tudo, acho que é outra cultura, né? Um outro país, você fala um outro idioma, por mais que nós da equipe em geral falemos bem inglês, conseguimos nos comunicar bem. Sempre tem também um pouco de... o pessoal torce para o time da casa, então a maioria das equipes eram equipes americanas, né? Tinham equipes inglesas, equipes holandesas, equipes em geral europeias. Na América do Sul, a única equipe que teve era a Hillbots brasileira, e nós éramos bem queridos lá porque as crianças principalmente adoram o Minotauro, né? Elas são muito fãs. A gente teve fãs que fizeram desenhos em cartolina, que botaram o olho do Minotauro como um LED, né? O garotinho tinha o quê? Uns 5 anos, né? Queria tirar foto com a equipe toda. Exatamente, tirou foto com a gente, e isso foi sensacional. O fato de nós sermos estrangeiros, como nós já temos uma história muito boa no passado, o pessoal reconhece a gente e foi bacana. A dificuldade existe, com certeza, até porque a gente tem que ir para um outro país, levar um monte de coisa, tem que explicar que a gente está para uma competição, mas no modo geral o pessoal foi compreensivo e deu tudo certo, foi bacana. A gente se sente muito bem-vindo na BattleBots, todos os competidores gostam muito da Hillbots, da equipe Minotauro. E uma outra grande dificuldade que eu vejo é o acesso a máquinas e materiais que a gente tem no Brasil.
por dificuldades de importação, de logística, a gente tem uma desvantagem considerável em relação aos Estados Unidos por conta disso. Por não ter tudo de que a gente precisa à disposição, lá eles pedem, 2 dias depois chega na oficina deles, a gente aqui às vezes já ficou com componentes parados 2 anos na receita, a gente tem complicações desse gênero também. Mas a gente consegue passar por cima delas e mesmo assim ter um resultado legal na competição. Vimos ao longo do programa diversos tipos de armas. Quais as preferidas de vocês? Aí sim. Bem, eu sou suspeito para falar, mas a minha arma predileta é Drum Spinner. É claro, é a arma do Minotauro, é a que eu me dediquei 10 anos a construir, melhorar e projetar. Basicamente qualquer Vertical Spinner é um robô extremamente interessante pelo fato dele ter efeito giroscópico. A pilotagem dele fica mais desafiadora e dá uma característica especial aos movimentos do robô, dele poder se inclinar e desviar do oponente e até se desvirar caso ele seja invertido. Isso dá uma característica extra aos robôs que as outras armas não têm. A minha arma preferida é um pouco diferente, assim, eu gosto também do Drum, eu gosto de arma que causa destruição em geral. Minha arma preferida é Bar Spinner, né? Basicamente eu tenho uma equipe de robôs, eu faço robôs com barra giratória, né? A vantagem é como o Tombstone, eles têm um poder destrutivo muito maior, embora sejam mais incontroláveis se você for fazer um vertical, por exemplo. Mas sabendo dimensionar bem, é uma arma que causa muito dano e pode conferir danos grandes até em drones, né? Tem uma certa vantagem de poder bater de frente com o drone. E é uma arma bem legal, é uma arma que causa muito dano e tem que saber controlar bem o robô. E é bonito de ver nos shows, assim como o Bite Force, né, que é aquele vertical que tem uma arma boa, o Tombstone e alguns outros que nós vimos na Witch Doctor. Witch Doctor também. No geral, esses robôs causam muito mais dano e fazem muito mais show para o público, então eu particularmente gosto mais desse tipo de arma. Qual a diferença entre BattleBots e uma competição de robôs não televisionada como a RoboGames? Então, basicamente, uma competição como a BattleBots é parecida com a RoboGames é. Ela é feita da mesma maneira. Porém, como é feita para o público, ela tem N coisas a mais. Ela tem mais lutas, ela tem, por exemplo, esse ano eles fizeram um fight card igual do UFC, que você tinha lutas preliminares, que os próprios produtores arranjavam de oponentes que eles achavam que seriam interessante a luta, e quando você ganha do oponente de um rank maior, você ganha mais pontos. Quando você perde de um rank maior, você perde menos pontos. É um critério mais justo. Então, proporcionou robôs que não estavam no rank até conseguirem entrar nos 16. E isso é bem interessante, para dar essa chance para robôs estreantes. Uhum. E ficou um formato interessante. Agora, a RoboGames é mais uma competição estudantil e de construtores em geral. Então, ela é uma competição voltada, basicamente, é pura e simplesmente uma competição. Tem um público lá que paga, o público pagante, em geral, é até bom. Mas aí um outro nível, né? É mais para competição em si. Então ela é focada mais em competição, ela é mais rápida, ela tem menos dias, né? A gravação durou mais tempo, então deu pra gente consertar o robô com calma. Isso, né? Eu acho que é uma grande diferença. A RoboGames é muito curta pro nível dos robôs. A gente só tem 3 dias de lutas. E muitas vezes não tem nenhuma hora entre uma luta e a próxima de um heavyweight. E isso não é tempo suficiente para consertar um robô se ele tiver saído de uma luta extremamente destruidora. Então, a BattleBots nos dá a oportunidade de sempre entrar na arena com o robô na sua melhor condição possível. E isso é muito... É uma coisa muito legal para as pessoas que projetaram, porque você tem certeza de que o seu trabalho vai ter a melhor chance que ele pode ter. A gente não vai deixar de ganhar porque fechou a tampa correndo e esmagou um fio ou porque não teve tempo de trocar um componente. A gente pode deixar o robô o melhor que ele pode ser. E isso é uma coisa muito legal para um engenheiro, saber que o seu projeto está funcionando da melhor maneira possível. Essa foi uma diferença muito grande que eu senti para BattleBots. Então agora vamos escolher 3 robôs diferentes. Um que eu gostaria de projetar, outro que eu gostaria de pilotar e outro que eu gostaria de lutar contra. Vamos lá. Vou também pegar 3 aqui para fazer. Bom, um que eu certamente gostaria muito de pilotar é o Red Devil, porque ele tem uma locomoção exótica na competição que é por esteiras de tanque,
que dá uma tração completamente diferente, um modo de pilotagem muito diferente de como todos os outros robôs são. Então, seria uma experiência bem diferente do que eu estou acostumado. Tenho muita vontade de pilotar o Red Devil. Teve até uma luta bem destruidora em que uma das esteiras dele foi arrancada e como ela é totalmente independente do resto do robô, inclusive com bateria e receptor separado, ela começou a andar sozinha pela arena em outra direção do robô e foi uma coisa incrível que ninguém esperava. O pessoal todo aplaudiu, foi muito maneiro. Por isso tenho uma vontade de pilotar o Red Devil. Bom, dos robôs aqui que eu tenho, o que eu tenho maior vontade de pilotar é o Warhead, com certeza, que é um robô muito doido, que tem várias configurações, inclusive, quem não sabe, aquelas asinhas dele são para equilibrar o efeito giroscópio, quando ele está usando a cabeça giratória. E de certa forma funciona, como a inércia é muito grande, é claro que tem uma hora que ele vai acabar virando sozinho, ou perder o controle, mas isso ajuda e é um desafio para mim, eu que gosto de pilotar robô, e eu gostaria de pilotar um dia esse robô, o Warhead. Bom, um robô que eu certamente gostaria de lutar contra é o Saw Blaze, porque ele é um outro tipo de robô diferente, ele tem uma serra muito eficaz em cima do robô, que é uma coisa rara, é difícil você fazer uma serra realmente perigosa em robôs de combate, normalmente elas são frágeis, mas a do Saw Blaze é uma serra bem poderosa e a gente teria que fazer modificações no Minotauro para conseguir garantir a nossa integridade até o final da luta, caso ele conseguisse nos encaixar para tentar cortar a tampa. Então seria uma luta certamente desafiadora e diferente. Ele ainda tem o lança-chamas na serra, então tem várias novidades aí muito interessantes. E além do que é feito pela equipe que tem o meu amigo da Hillbots, o João Ramos, que agora está terminando seu doutorado no MIT. Então ainda é uma luta entre ex-colegas de equipe que seria certamente divertido. Bom, dos robôs que eu tirei aqui, um robô que seria interessante de enfrentar, com certeza é o Gigabyte. É um robô que causa muito dano. É um robô que foi várias vezes campeão. Bom em dano. É uma galera bem antiga, né? A galera das antigas. E a estratégia com ele é bater até capotar ele, mas é difícil, não é qualquer um que consegue. Seria muito bom um dia poder ver uma luta dessa, e sem contar que eu conheço a galera, o pessoal é super gente boa, né? Certamente seria incrível. Certamente seria incrível. É um robô lendário, né? O Megabyte. E o robô que eu gostaria de projetar é o Byte Force. Sempre tive vontade de fazer uma versão do Minotauro com um tambor estreito e maior, que terminaria virando um vertical spinner com uma configuração bem semelhante ao Byte Force, que eu acho extremamente bem projetado, não é à toa que ele foi campeão, né? E é um estilo de robô que me atrai bastante. O Paul Ventimiglia está de parabéns pelo design, é um tremendo robô. Gostaria inclusive de lutar de novo contra ele, revanche, né, da final, eu espero que aconteça ano que vem. Bom, um robô que eu adoraria projetar é o Ice Wave. Como eu disse, eu adoro robôs de barras giratórias, ainda mais esse que tem uma barra gigante, a barra sem brincadeira desse tamanho assim. E ele é um motor a combustão bem legal, faz um barulho bacana, sensacional, bem forte. E é um robô bem interessante que envolve várias áreas do conhecimento e é um robô que causa muito dano, é destruidor. Então seria muito bacana poder projetar o Ice Wave. Pô, a gente brinca com motor a combustão desde pequeno, colocar isso no robô de combate é unir duas coisas que a gente adora. É bem legal. Isso botaria uma redução maior na arma, para acelerar mais rápido. Mas são outros 500. Pessoal, obrigado pela audiência. A gente está aqui para responder as perguntas de vocês. Se tiverem mais, pode mandar. Somos completamente apaixonados por isso. A gente agora tem uma reunião de projeto do Minotauro, então a gente precisa ir lá. Mas podem mandar mais perguntas que a gente está sempre por aqui. Isso aí, pessoal. Então, até a próxima. Abraço.